Bom, gente, então, dentro da intenção de modelagem de plano de massas e modelagem conceitual do projeto que vocês vão desenvolver aí no semestre, começar a mostrar ferramentas de modelagem direta do Revit. Então, a gente vai começar, a gente tem aqui, ó, essa modelagem direta e os recursos que eu vou mostrar. Primeiro, eu vou mostrar aqui por modelagem de componentes, modelar no local. Componentes são as famílias do Revit, né? Então a gente pode inserir famílias existentes ou a gente pode modelar um elemento, aí pode ser qualquer tipo de elemento que a gente pode modelar, que eles são singulares, né? Únicos, que eu tenho que modelar mesmo para a forma definir, conceber essa forma. Então é a modelagem no local. Nós vamos começar por essa. Depois a gente vai fazer a modelagem de massa no local. Aí essa massa é o recurso do Revit para fazer a modelagem conceitual. A forma de modelar é a mesma dos componentes, só que a massa conceitual me permite usar as superfícies para depois aplicar parede, piso, telhado, elementos construtivos mesmo. Então, depois a gente vai fazer a massa conceitual. Então, por enquanto, vou começar com componentes. Então, está lá no menu Arquitetura, Componente, Modelar no local. Então, eu vou fazer aqui, ó. Só que, primeira coisa, eu vou pegar eu vou usar um pedaço do terreno aqui vizinho como exemplo. Vou até esticar esse corte. A primeira ferramenta que eu vou usar é uma ferramenta de extrusão. Então, extrusão é o quê? Eu vou desenhar um formato, né, um perímetro qualquer, e ele vai fazer aquilo, né, vai extrudar, fazer a terceira dimensão, fazer um prisma. Então, eu tenho que definir uma base, né, um plano de referência, um plano de base. Quando a gente desenha um perímetro de alguma coisa no papel, a gente tem um plano de base, que é a folha de papel. Aqui, a gente também vai desenhar num plano, que é um plano base. Embora eu esteja aqui com o terreno ao fundo, eu tenho que definir qual que é esse plano. Pode ser um nível ou eu posso criar um plano de referência. Então, eu vou fazer a extrusão num plano horizontal. Então, antes de começar a modelar, eu vou criar aqui, eu vou na vista do corte, porque eu vou precisar de ver de frente, né? Desenhar. Eu vou desenhar aqui um plano de referência. Então, lá no menu Arquitetura, lá no final, ó, plano de trabalho, tem um conjunto de ferramentas aí de plano de trabalho, tem uma ferramenta que é o plano de referência. Então, eu vou fazer uma linha aqui, junto do terreno, aqui próximo de onde está o terreno cortado. Então, o ideal é que vocês já tenham apagado aí o terreno do CAD. Eu vou fazer solto aqui, ó. Estou desenhando uma linha, vou fazer uma linha horizontal e vou chamar aqui de plano de referência 1, sei lá. Vou começar, vou dar um nome para ele para eu poder identificar ele aqui. Então, arquitetura, plano de referência, façam uma linha horizontal, identifiquem aí mais ou menos aonde vocês vão fazer esse modelo aí, dentro de um corte. Então, agora eu vou voltar lá na planta de implantação e vou começar a modelar meu componente. Então, modelar no local. Eu vou usar modelos genéricos. Quando eu vou fazer um componente, eu posso fazer componente de todas essas categorias, né? No Revit, a gente precisa contar para ele que o que a gente está modelando, né, nesse tipo de situação, tem uma categoria, porque isso tem várias aplicações, desde como que esse elemento vai aparecer nos desenhos, até questões da função dele mesmo, de como que ele vai se comportar. Então, eu vou em modelos genéricos para fazer
volumes de vizinhos. E aí eu posso dar um nome, vou deixar aqui modelo genérico 1, podem chamar vizinho 1, enfim. Ok, e aí ele abre esse ambiente de criação de um modelo. Ele mudou os menus aqui, ó. Agora os menus são próprios para fazer um componente. Na hora que eu finalizar isso, eu tenho que concluir o meu modelo. E aqui a gente tem as 5 ferramentas. Se vocês pararem o cursor aí em cada uma delas, vocês conseguem ter uma ideia de como elas funcionam. Então eu vou começar aqui com a de extrusão. Então, a de extrusão, primeira coisa, eu vou definir um plano de trabalho. Então, eu tenho aqui, ó, plano de trabalho. Eu vou definir esse plano de trabalho. Aí eu posso pegar um nível existente, né? A gente ainda tem alguns. Ou eu posso selecionar um plano de um objeto que já existe. Ou selecionar uma linha, enfim. Eu vou pegar aqui, ó, desses existentes, eu vou pegar aquele que eu criei, plano de referência, o plano de referência 1. Eu dei um nome para poder identificar ele aqui, ó. E aí aqui eu tenho as ferramentas de desenho. Então eu posso fazer um desenho, né, do perímetro que eu quiser, com poligonais, com linhas, com retângulo, com polígonos, círculo, enfim, tem todas as ferramentas de desenho disponíveis aqui. O mais comum é ou fazer edificações retangulares, né, ou fazer edificações que tenham polígonos, né, com formatos diferentes aí, enfim. Então, a ferramenta de extrusão, aqui eu fiz 2 perímetros, né? O ideal seria fazer um só de cada vez. Então, vou deixar só um aqui, ó. Eu fiz um perímetro, esse perímetro está desenhado naquele plano de referência horizontal que eu criei lá no corte. E aí eu concluo. E aqui eu tenho que observar, ó, eu tenho propriedades desse volume. Se a gente for ver o que eu fiz aqui, vamos ver o que a gente fez no 3D. Está aqui o volume que eu modelei, ó. Então ele está aí voando um pouquinho. E ele está na altura do plano de referência. Agora, ó, tendo um volume, eu vou mover ele aqui para o corte passar por dentro dele. Vou concluir o modelo aqui, ó. Então, no corte agora eu vejo esse volume e eu vejo que a base dele está apoiada sobre aquele plano de referência que eu tinha criado antes. No Revit a gente fica alternando em vistas toda hora, né? A gente tem que tentar ir entendendo isso aí. Vocês têm a perspectiva isométrica, né? Eu já criei uma vista em perspectiva, depois eu mostro como é que a gente faz. Mas então, eu já concluí o meu modelo. Eu posso voltar nele e editar a qualquer momento. Então está aqui o sólido, né, que foi criado. Ele tem aqui, ó, início da extrusão, que é a base, né, o perímetro que eu desenhei lá no plano de referência. Então aqui eu tenho 0, significa que ele está alinhado com o plano de referência. Eu posso editar isso puxando setinhas. Então, se eu puxo ele para baixo, ó, vai aparecer aqui um valor negativo, né? Eu estou 199 centímetros abaixo do plano de referência. Esse 400 é o que está acima do plano de referência. Então, se eu posso editar ele dessa forma, ou posso vir aqui e preencher o valor exato, né, que a gente gostaria. Então, a gente está sempre usando como referência o plano base, aquele plano de trabalho, a linha que a gente criou.
No 3D eu também posso editar isso puxando as setinhas. Posso fazer essa edição mais livremente, assim, né? Então, quando eu estou puxando essas setas, eu estou modificando aquele perímetro que eu criei originalmente. Se eu quiser fazer essa edição mais certinho, eu posso ir lá e editar a extrusão. E aí ele vai me mostrar o perímetro. Aí, nesse caso, vai ser melhor ver de cima, né? Já que eu estou num plano horizontal, eu vou pegar uma vista em planta, que aqui eu posso ajustar esse desenho. Tudo que a gente faz de desenho no Revit, a gente pode editar ele assim também. Ó. Posso clicar numa linha, ele identifica, às vezes, uma outra linha de referência e uma cota. Então, eu posso mudar o ponto de referência. Né? Se eu quiser, eu posso clicar nessa bolinha da cota e arrastar e pegar uma outra referência, e eu posso modificar a posição dessa linha editando a cota. Então, eu quero fazer isso aqui com 10 metros. Então, 10, 0, 0. Então, eu ajusto essa dimensão. Posso ir refinando o desenho. Né? Eu quero ir arredondando as medidas aqui, para ficar certinho. Ele vai puxando referências, né, do modelo. A linha que vai mover sempre é a linha que está selecionada. Então, eu quero mudar uma linha de lugar, eu tenho que ir na que está selecionada e posso ir mudando dessa forma, editando esse perímetro e definindo o formato da edificação. Isso é o que vocês vão usar para fazer, né, aqui está oculto. O meu eu ocultei mesmo. O desenho do CAD, eu vou desocultar ele aqui. Isso é o que vocês podem usar para poder fazer as edificações vizinhas, né? No caso do SetPesp não tem vizinhos, né? Não tem nada de edificação, então por isso que a gente vai ter que inventar para exercitar aí. Mas eu poderia fazer por aqui também, ó. Então, no caso de um terreno, aqui eu fiz, no lugar de uma edificação, fiz uma coisa, tá aqui o que eu acabei de fazer, ó. Eu fiz genérico. O que eu fiz aqui? Eu tinha passado um corte, aproveitei um corte que já existia, para poder ter uma ideia de onde vai estar o nível, né, em relação ao terreno. Então, se eu quero fazer uma outra edificação aqui, eu posso fazer um corte transversal aí, cortando o terreno. Ajusto aqui a profundidade da vista. E entro nesse corte para ver onde está, né, a linha de perfil do terreno. Tem um desenho de CAD aqui. Aquele desenho do CAD 3D, ó, eu recomendo que vocês apaguem ele, porque senão ele vai ficar confundindo. Então, o que eu fiz aqui? Ó, peguei, selecionei tudo, filtrei, deixei as topografias de fora. Eu quero apagar o desenho do CAD que estava 3D, para não ficar confundindo, não saber o que é linha de desenho, enfim. E aí eu vou fazer um nível. Normalmente a gente pega numa determinada área um nível intermediário, né, para poder fazer como se fosse definir um platô de implantação, né, da construção. Então, vou fazer aqui a linha do plano de referência. Esse aqui não apareceu. Você tem que ver se o corte está passando por esse... Faz um outro corte. E aí eu vou
fazer a modelagem. Aí eu vou começar tudo de novo aqui, né? Fazer um outro aqui de exemplo. Ó. Extrusão. Definir o plano de trabalho. Não sei se ele criou um novo aqui. Ele não criou. O que acontece? Por que eu tenho que definir esse plano de trabalho? Eu vou fazer um erro comum aqui. Ó. Erro não, né? Mas eu estou na planta de implantação, então por padrão, né, por default, ele escolhe o nível da implantação como referência. E aí eu vou fazer a extrusão, vou usar aqui o selecionar linhas para poder pegar as linhas do desenho da edificação. E ok. Aqui ele já tem um valor, o último que eu usei aqui está definido como altura. Na hora que eu vou ver isso lá no 3D, ó, esse daqui foi feito lá no ar, voando, porque ele está no nível da implantação. Então, se eu quiser, eu posso pôr uma vista lateral, posso mover ele também. Ó. Aí aqui eu tenho que desbloquear essa restrição. Não, aqui ele não deixa mover. Posso alterar o plano de trabalho, posso editar esse plano de trabalho também, colocar lá no nível 0, aí ele vai lá para o nível 0, ou criar um outro, né, vou concluir e vou criar um outro lá naquele corte, aquela hora eu fiz, mas ele não criou, não sei porquê. Agora criou, apareceu um aqui. Então, vou editar no local, seleciono o sólido, edito o plano de trabalho. Aí ele não apareceu, tenho que dar um nome para ele. Plano de referência 2. E aí eu posso pegar esse sólido e colocar ele lá no plano de referência que eu criei. Então ele vai movendo o ponto de referência, né? E aí estou fazendo a modelagem volumétrica. Esse tipo de modelagem de vizinhos, vocês vão ter que ver, né, numa planta cadastral o perímetro da edificação, ou na vista aérea, né, tem que buscar essa informação de alguma forma, e estimar a altura, né, por número de pavimentos, fazer uma altura estimada aí. Então, isso é o recurso para modelagem de vizinhos que vocês podem usar. Volumes básicos com altura definida, feitos por extrusão, a partir de um plano horizontal.